Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio. O sucesso da cidade. Texto: Érica Carvalhosa. Produção: Escola de Rádio. Transcrição de áudio: Marco Antônio. Programação musical: Rui Taveira. Narração: Rosa Leal. ZYD 462, Rádio Cidade FM 102,9, Rio de Janeiro. Boa tarde. E fiquei sabendo, né, que o Inigamé está na Praça 15 comendo manjubi com cerveja. Conte-me tudo, não me esconda nada. Cidade. Tudo que aconteceu pra gente, acho que foi uma transformação violenta assim, em nossas vidas, né? Jaguar, Mansur, Sandovar, quem mais? Romilson Luiz, Ivan Romero, Sérgio Luiz e Paulo Roberto. O rádio FM ganhou força no início da década de 70 com a JB-FM, que ainda era transmitida em mono. A partir de 1973, a Globo entrou com FM estéreo. A Rádio Cidade já surgiu como estéreo, e uma das suas identificações no dial era quando acendia a luz vermelha dos aparelhos de rádio. Com apenas 4 semanas, a Cidade FM se tornou a primeira rádio com maior audiência no Ibope. Assim, incentivou a fabricação de aparelhos receptores com banda FM. Na década de 70, poucos rádios com banda de FM eram fabricados no Brasil. Na maioria das vezes, esses aparelhos eram trazidos do exterior, onde essa banda já era explorada. O sistema JB sonhava com um canal de televisão. Mas como não era a favor do governo ditatorial e por isso o contestava, não levou à concessão. O sistema JB possuía as rádios JB AM e FM. Em 1976, o JB comprou a Rádio Jornal Fluminense, que era um canal de rádio de Niterói, pedindo a transferência dela para o Rio, onde seria a Rádio Cidade. A Rádio JB-FM era classificada como adulto contemporânea. Tocava um pouco de cada estilo musical, de MPB ao jazz. Mas o sistema JB queria uma rádio diferente daquela já existente no espectro do FM. Algo que fosse uma inovação no rádio carioca. Alô, Rádio Cidade. Com uma roupagem mais nova. Carlos Lemos, então diretor das rádios JB, AM e FM, convocou 3 profissionais do sistema JB para desenvolverem projetos diferentes para essa nova emissora. Foram chamados os seguintes profissionais: Alberto Carlos de Carvalho, Clever Pereira e Carlos Tausen. Como Carlos Tausen tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, onde se formou em radialismo pela Miami University, onde as rádios FM eram dinâmicas e com formatos musicais bem diferentes, ele já tinha um conceito de rádio jovem mais apurado. Às 6 horas do dia 1º de maio de 1977, entrava no ar Rádio Cidade, no Rio de Janeiro. Carlos Tausen. As pessoas que trabalhavam na Rádio Cidade, eu era o coordenador. Alberto Carlos de Carvalho foi convidado 9 meses antes da rádio inaugurar, só aceitou 3 dias antes dela inaugurar. Marcos de Carvalho era o discotecário da rádio. O discotecário não é o cara que toca música, é o cara que cuida da discoteca. O Toledo era o datilógrafo da rádio. Fernando Veiga era o coordenador. Não, o coordenador geral era o Clever. O Fernando Veiga era gerente da rádio. Senhor Fernando Veiga, que é um grande profissional, que foi o cara que inaugurou a Rádio Jornal Brasil FM, que trouxe o FM para o Sistema Jornal Brasil. Se eu não me engano, inaugurado em 72. A Rádio Cidade inaugurou no 1º de maio de 77. Carlos Lemos solicitou projetos a Carlos Tausen, Clever Pereira, Luiz Carlos Saroldi, que tinha como assistente um cara chamado Maurício Tavares, que hoje é o diretor do Megaton.
foi até pouco tempo atrás, Maurício Tavares. Fernando Veiga fez um projeto para a rádio e eu falei, né? Eu, Alberto Carlos Carvalho, Cleber Pereira, Luiz Carlos Saroldi e Fernando Veiga. Foram os 5 que fizeram o projeto. A mais nova emissora do Jornal do Brasil ficava no prédio imponente da Avenida Brasil. Apesar da rádio ter surgido em 1977, portanto, 13 anos depois do golpe militar de 1964, o Brasil ainda sofria com o cerceamento da palavra. A cidade mantinha a mesma postura da empresa-mãe, o Jornal do Brasil, que possuía uma posição independente, mas com muito bom senso. A rádio inaugurou num domingo. O Cidade Disco Club só iria ao ar pela primeira vez no dia seguinte, à segunda-feira, às 10 horas da noite. Às 8h30 da noite de segunda-feira, o Cidade Disco Club não tinha tema de abertura. Aí eu tinha uma caixa de madeira de DJ que eu levei lá pra rádio, que era uma caixinha que eu montei numa carpintaria que guardava disco compacto 45. E eu tinha uma porrada de compacto 45 ali, uns 40, 50, que era o grosso do que eu tocava numa festinha, etc e tal. E aí eu peguei aquela caixa e disse, cacete, eu tenho que fazer a abertura do Cidade Disco Club. Aí eu saí procurando. Aí eu achei uma música do 3 Degrees, e eu peguei essa música e entreguei pro Ivan, falei, Ivan, mete isso num cartucho, os primeiros 40 segundos dessa música, entendeu? E ele meteu e virou o tema do Cidade Disco Club. Alô, gente, boa noite. 10 horas no Rio, estamos juntos de novo. O Romilson Luiz está indo embora. Volta amanhã às 6 da tarde com o sucesso da cidade. Agora vamos nós. Disco Club no oferecimento de Etoile Modas. Pois é, eu comecei com a Disco Music, na verdade, no início da Rádio Cidade, em 1977, maio de 77. O Carlos Townsend, que estava organizando a equipe da Rádio Cidade, que preparou todo o projeto da Rádio Cidade, me convidou para conhecer também a vida noturna no Rio. Eu já morava no Rio e tudo, mas não frequentava tão assiduamente as discotecas na época. E com ele, nós, passeando à noite pelas discotecas, Privé e etc., fui então pegando o gosto pela Disco Music para poder adiante me tornar o apresentador do Disco Club. Após a escolha do projeto, era a vez de buscar novas tecnologias, além de selecionar os locutores que mais se adaptariam a esse novo formato de rádio que estava surgindo. Depois de concluído um longo processo de seleção, era hora de treinar os locutores escolhidos. Durante 3 meses, eles foram treinados pelo coordenador Carlos Townsend. Um mês antes da Rádio Cidade entrar no ar pela primeira vez, eles fizeram testes no circuito interno do prédio do Jornal do Brasil. Esse teste simulava como seria a programação e como seria a locução que iria ao ar. Foi um trabalho duro, persistente, sem hora para começar nem acabar. Falar nome, eu lembro que a gente entrou. Não falava nome. Eu lembro o seguinte, nós entramos, não tinha nome, não tinha nada. Não. Um saía, anunciava o comercial, o outro sentava. Aí eu lembro que eu cheguei, porque naquela época não tinha assim, como a Rádio Cidade estava começando, não tinha muito uma divisão assim de um diretor aqui para a Rádio Cidade, né? Tanto que a gente falava com o Veiga, falava com o Cleber, falava com o Lemos, falava com o Townsend. O Townsend era o coordenador, o cara que realmente, pelo menos pra mim, que estava ensinando a gente a trabalhar nisso, mostrava aquelas fitas americanas, aquele negócio, né? Eu falei com o Veiga, falei com o Veiga, pô, Veiga, a gente precisa se cumprimentar, eu acho que não tem nada a ver, né? Um chega, o outro sai, falar pelo menos, ainda não era nem se cumprimentar, era o locutor falar boa tarde, que naquele tempo não tinha. Aí eu pedi ele pra eu chegar e falar boa tarde, gente. Eu não podia, no começo não podia, comigo não seria isso, né? Aí ele falou, tudo bem, boa tarde, pode. Aí eu cheguei pela primeira vez, isso logo nos primeiros dias da rádio, né? Começou, né, tentar galgar posições. Aí eu já cheguei, boa tarde, gente. Aí todo mundo começou, boa tarde, bom dia, foi um tal de, o que mais tinha aqui era boa tarde, bom dia, nos primeiros dias. Aí eu lembro que com o Veiga também, e junto com o Townsend, claro, né?
Tava ele conversando com o tal, e eu falei, pô, acho que já tinha, sabe, dinheiro, porque trocar um papo, né? Os primeiros papos dele foram muito assim, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo bem, tá tudo bem. Aquele papo, chovendo? Tá chovendo, né? Tá o trânsito? Depois que foi melhorando os papos, né? No começo realmente era muito difícil pra gente, né? A gente tava abrindo o caminho. Aí eu falei com o Veiga e com o tal, eu falei, pô, acho que não podia, de repente, né? Porque tá chegando as pessoas já estavam conhecendo pelo nome, né? Aí eu falei, pô, acho que não tem nada a ver eu chegar. Bom, o Mansur tá chegando, por exemplo, o Mansur tá chegando e eu tô saindo num abração. Aí você entrar, ô gente, tudo bem, o Sandoval saiu, eu tô chegando. Essa foi a segunda vitória. E a terceira foi a da passagem mesmo. Essa que foi que eu falei com o Veiga e eu falei, pô, gente, não tem nada, gente. Ô, bicho, como é que tá? Tudo bem? Tá chegando, né? Aí começou realmente os papos, né? Era eu e você, aliás, né? As primeiras passagens foram eu e você que fizemos, né? Você passava pra mim. 10 às 2, você 2 às 6. E a gente começou com aquele papo furado, né? O papo começou a ficar bom, né? Pô, beleza. E vamos lembrar então, Sandoval, a turma, como era, a escalação daquela época. 6 às 10? De 6 às 10, Jaguar. Depois eu vinha de 10 às 2. De 10 às 2, Mansur. O primeiro time, né? O primeiro time. Depois vieram Jorge Márcio, Barbosinha, Márcio Seixas, Marco Antônio, né? Depois vieram também, esses vieram e já saíram, mas tem o Maurício, tem o Luciano, Paulo Martins, que veio logo depois, Mário Lúcio, né? E o Cacá. As mensagens para datas comemorativas, como aniversário da rádio, Natal e Ano Novo, começaram com uma brincadeira dos locutores Romilson Luiz e Eládio Sandoval. A primeira mensagem foi criada logo no ano da estreia, para comemorar o Natal de 1977. A gravação foi feita nos estúdios da própria Rádio Cidade, com letra e música de Romilson Luiz e Eládio Sandoval. Romilson tocou o piano e os outros locutores no vocal. A segunda mensagem gravada era para comemorar o Ano Novo de 1978. A terceira para comemorar o segundo aniversário da Rádio Cidade em 1979. A quarta mensagem era para comemorar o Natal de 1979 e partiu de uma montagem do locutor Ivan Romero para a música Rapper's Delight. Esta produção já foi um pouco mais sofisticada. Chamaram o grupo Os Funks, que posteriormente passou a se chamar Roupa Nova, e Mestre Marçal para fazer a base musical. Os arranjos ficaram a cargo do maestro Eduardo Souto Neto, com a participação especial de Ed Lincoln. Com a letra de Romilson e Sandoval, esta mensagem também foi gravada nos estúdios Transamérica. E a cada ano essas mensagens eram esperadas tanto pelos ouvintes como pelos profissionais da rádio. Papai Noel, eu espero receber o meu presente. Papai Noel, eu quero um poço de petróleo e uma garrafa de aguardente. Quero amor, 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 amor. Muito amor pra você e para mim. É mesmo? Que a noite de Natal seja uma curtição e que essa festa nunca mais tenha fim. Machule! Tá na hora de parar, de sentir e entender. É hora de sorrir, é hora de viver. Tá na hora de gritar, o ano novo vai chegar. E tudo que é ruim, o ano velho vai levar. É Natal, é Natal, é um Feliz Natal. É Natal, é Natal, é um Feliz Natal. A Rádio Cidade foi a emissora que revolucionou a banda FM no Brasil. Foi a primeira sob muitos aspectos. Para o radialista e ouvinte da Rádio Cidade, Rui Taveira, a Cidade foi um marco no FM brasileiro. Foi uma inovação e, a partir daí, todas as demais emissoras seguiram o formato introduzido pela Cidade. Estou aqui para dizer que o Natal chegou. É tempo de amizade, de muita animação. Tá aí a alegria que você tanto esperou. E a turma da cidade está sempre com você. Estamos aí. Alegria, o papo, a música e muita informação. Alô, Ivan, Paulo Martins, Sérgio Luiz e Sandoval. Chegou Mansur, Paulo Roberto e Romilson no final. Papai Noel, eu espero receber o meu presente. Papai Noel, eu quero um bolso de petróleo e uma garrafa de aguardente. No sentido cultural, a Cidade foi importantíssima. Lançou bandas brasileiras na década de 80, criou mensagens comemorativas, enfim, foi a pioneira em muitos aspectos. Cidade. Antes da Rádio Cidade surgir, os rádios FMs tinham uma programação musical chamada de vitrolão, quer dizer,
tocava uma música atrás da outra, sem que um locutor anunciasse a música que seria tocada. Para Luiz Marques, técnico de áudio do sistema JB desde 1971, a cidade acabou com o famoso vitrolão, programação somente musical, habitual naquela época. A coisa acho que mais importante para mim que aconteceu foi justamente que acabou com a vitrola no FM. Né? Ela, a partir dali, a Rádio Cidade se tornou uma rádio comunicativa, né? Com participação de ouvintes, com músicas próprias, né? Com lançamentos. Então eu acho que a parte também de informação, apesar que já tinha JB com informação, mas foi uma informação voltada mais para a classe jovem, né? Então eu acho que isso aí foi muito importante, né? Em termos do que a Rádio Cidade contribuiu. Já Valceli Correia, operador de áudio e sonoplasta, declarou: a Rádio Cidade revolucionou o dial das FMs, mudando o cenário radiofônico, já que as outras eram consideradas rádios de elevador. E segundo os jornalistas do JB, a cidade foi uma porrada na vidraça. O grande lance da Rádio Cidade é que todos eram muito talentosos, todos estavam juntos na mesma hora, no mesmo lugar, na hora certa, né? Eu, por exemplo, fiz uma loucura. Eu tive hepatite, não trabalhei durante um tempão, fiquei carnaval, e o Clever foi gravar o Samba da Portela, a Ressurreição das Coroas. E eu ouvi aquilo, fiquei 3 meses sem trabalhar e fui ouvir aquilo em abril. Eu botei aquilo no ar. Se eu fosse ter que pedir, o Clever falou, deixa eu botar, ninguém deixava. Eu falei, vou botar. Foi uma loucura, foi aí que saiu os sambas enredo gravados ao vivo pela Rádio Cidade. Que eu falei, Clever, faz. Foi uma loucura, foram mais de 100 telefonemas. Quase que eu fui demitido naquele dia. Aí o Clever mandou alguém, bota de novo e vê quantos telefonemas. Foi uma loucura, sábado à noite. Na locução, a cidade também inovou. Antes, os locutores, além de possuírem uma bela voz, eram muito impostados, sem dinâmica, mas pareciam uns robôs. Os ouvintes não conseguiam distinguir se o programa era gravado ou era ao vivo. Não, linguagem tradicional, não era proibido nada. Tinha gírias, joia, bacana, né? Não tinha, não éramos obrigados a ter uma linha. Cada um tinha a sua personalidade. Por exemplo, Jaguar, até na semântica, caía pro nordestino, né? Sou aquele cariocão, moço professor, aquele cara do astral pra cima, né? Enfim, não tinha uma linguagem, olha, vamos falar assim. Todas eram bonitas, tiveram a sua importância, mas o Trenzinho Caipira foi fantástico. Eu me emociono sempre quando ouço, né? Muito bem acabada. Podemos dizer que talvez tenha sido a mais bonita mesmo. O Trenzinho é muito bonito. A própria música por si só e a letra, né? Ficou muito legal mesmo. O Trenzinho Caipira foi muito bacana. Devemos agradecer à Rádio Cidade pelo rádio interativo, segmentado e dinâmico que temos, pois foi ela a primeira rádio a fazer isto tudo. As importâncias vão além. A cidade se preocupava com a cultura e com a informação que era passada ao ouvinte. Tudo era cuidadosamente estudado e pensado antes de ir ao ar. Cidade. Paulo Martins, pô, que legal, tem que voltar com a Rádio Cidade com vocês. Não dá certo. Tivemos a nossa passagem. O que a gente pode fazer, sim, é um rádio inteligente, pra cima, com qualidade, até com brincadeiras, mas com extrema qualidade, com muita informação, com cultura. Não é bobagem. Existem bobagens inteligentes? Pode até ser. Então serão essas. Mas nunca aquela turminha toda junta, fazendo musiquinha final do ano. Aquilo está guardado no cofrinho como um símbolo. E ficou para iluminar aí o futuro. No sentido tecnológico, a cidade não contava apenas com o efetivo dos melhores profissionais do rádio. Contava também com equipamentos modernos, sempre em busca de um som melhor. Em termos de equipamentos para a rádio, a cidade sempre procurava o melhor. Lançou tecnologia, pois foi a primeira rádio no Brasil a tocar um CD, o do cantor norte-americano Michael Jackson, em 1983. Não podemos esquecer que foi esta rádio que lançou diversos artistas e bandas brasileiras, além de tocar muita música brasileira, mesmo que estas fossem músicas que hoje consideramos brega, e até músicas de protesto em plena ditadura. Foi uma rádio ao mesmo tempo politizada e coerente, sem ser radical e agressiva.
Com a inteligência de seus profissionais, conseguiu ficar no ar em plena ditadura, sem nunca ter sido censurada pelos militares. A Rádio Cidade entrou no ar em maio de 77, pouco tempo depois da morte do Big Boy. Mas isso já é outra história. Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio.